Olá pessoal do Me Salva Matemática, estamos aqui na nossa série de aulas sobre matemática básica e dando continuidade aos nossos estudos. Nós vamos entender aqui um pouquinho sobre o mínimo múltiplo comum, famoso MMC que a gente estuda desde lá do começo do colégio. Bom, todo mundo sabe geralmente como que faz um MMC, mas muito poucas pessoas entendem o que é o MMC. Isso é essencial, tá? MMC, o mínimo múltiplo comum, é o menor valor que é múltiplo de todos os elementos desejados. Ou seja, nós vamos escolher uma série de números e a partir daí nós vamos encontrar quem que é o mínimo múltiplo comum, ou seja, o menor valor que vai ser múltiplo de todos eles simultaneamente. Bom, para calcular o MMC nós precisamos de um método. Qual é esse método? Esse método é o método da fatoração simultânea, tá? Simultânea. Ok, então como é que funciona isso daqui? Nós vamos escolher, tá, uma série de elementos, e aí vamos lá, escolher alguns elementos, tá? Vamos escolher aqui, para a gente começar, elementos bem simples, tá? O 4 e o 6, certo? E vamos escolher também o que? Nós precisamos achar quem são os divisores, tá? Então, nessa coluna aqui vai ser a coluna do divisor. Como que a gente procede daqui para frente? A fatoração é simultânea, ou seja, acontece em todos os elementos ao mesmo tempo. Nós temos que encontrar um divisor que divida ao mesmo tempo o 4 e o 6. O que significa ser divisor? Bom, o divisor é um número que divide esse número aqui e resulta um valor inteiro. Não pode ser fracionário, com vírgula, nada. Tá? Então, olha só. Nossa primeira tentativa sempre vai ser o 1. Se não tiver o 1 sempre tem, né? Então, a partir do 1, 4 é divisível por 1, 6 é divisível por 1. O que a gente faz em seguida? Pulamos para o 2. 4 é divisível por 2? Sim. 6 é divisível por 2? Sim. Então, 2 é o primeiro divisor que a gente tem aqui. Certo? Então, divide. 4 dividido por 2 dá 2. 6 dividido por 2 dá 3. O que acontece? Nós fizemos a divisão simultaneamente, tá? Fatoramos os dois lados. Agora continua a mesma coisa. 2 é divisível por 2. Então a gente continua aqui, divide por 2. E o 3 não é divisível por 3. Desculpa, por 2. O que a gente tem que fazer? Reescreve ele aqui exatamente do jeito que estava. Tá? Nossa meta é chegar aqui em sempre 1 nos dois casos. Então, agora qual vai ser o número que a gente precisa para chegar no 1 e 1? Vai ser o 3. Portanto, aqui nós chegamos em 1 e 1. Beleza, acabou tudo. Agora, quem que vai ser o MMC disso aqui? Ou seja, quem que é o menor múltiplo comum entre 4 e 6? O menor múltiplo comum vai nascer da multiplicação desses termos, tá? Então, a gente multiplica todos esses termos aqui, e isso daqui vai ser exatamente o nosso MMC. Portanto, o produto de todos esses termos, que vai ser 2 que multiplica 2, que multiplica o 3. Assim nós chegamos à conclusão que 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. E então, 12 é o nosso MMC. Certo? Vamos fazer mais um exercício aqui com alguns termos a mais para ver se ficou tudo entendido bem direitinho. Vamos pegar aqui os termos 4, 6, 10 e 12. Ok? E vamos pegar também, fazer a nossa barrinha aqui, né, de divisão. E vamos começar a fatorar isso daqui. Como que a gente vai fazer? Sempre, né? O 1 é sempre divisível. E aí nós tentamos o 2. 4 dividido por 2, 6 dividido por 2, 10 dividido por 2, 12 também. Então, o 12 é o nosso primeiro divisor.
4 dividido por 2 dá 2. 6 dividido por 2 dá 3. 10 dividido por 2 dá 5 e 12 por 2 dá 6. O que acontece? Vamos para o próximo número. O 2 ainda dá? Sim. Aqui e aqui. Então a gente continua com 2, não vai para o 3. 2 dividido por 2 dá 1. 3 dividido por 2 não dá, mantém o 3 igualzinho. 5 dividido por 2 também não dá, mantém ele igualzinho. 6 dividido por 2 dá 3. E agora, nós temos 1, 3, 5, 3. Quem que vai ser o próximo número depois do 3? Desculpa, depois do 2, o 3. E, portanto, o 1 já chegou no 1, não tenho que mudar mais nada. 3 dividido por 3 dá 1. 5 dividido por 3 não dá. E 3 dividido por 3 dá 1. Falta só um passo para a gente chegar no final. O último termo que falta é justamente o 5. Portanto, o número que vai ir aqui agora vai ser o 5. Então, 1, 1, 1, 1, certo? E aí, o que nós temos aqui? Chegando tudo aqui em 1, 1, tá? Para nós calcularmos o nosso MMC, basta realizar o produto de todos esses termos aqui. Portanto, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, o que resulta em 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 5, 60. Portanto, o nosso MMC aqui vale 60, certo? Então, gente, essa foi a nossa aula sobre o mínimo múltiplo comum, o MMC. Espero que vocês tenham entendido muito bem e tirado suas dúvidas. Continue então com a gente na nossa série de aulas sobre matemática básica. Muito obrigado e até logo.